Escutei a indagação divina ecoando: em ó humano, será que estes ossos podem retornar à vida? E humildemente, respondi: ó soberano eterno, somente tua sabedoria o sabe. Foi então que a ordem veio: improfira palavras proféticas sobre estes ossos e anuncie: ossos ressequidos, atentem ao decreto do Senhor. Assim proclama o Senhor Deus a vocês: infundirei alento em seu ser, e haverão de despertar. Este é o cerne da parábola do Vale dos Ossos Ressequidos. Muitos oradores têm ligado esta visão aos fiéis desalentados espiritualmente em meio a uma comunidade, e até mesmo a movimentos e igrejas que se assemelham a vales de ossos ressequidos. Alguns interpretam como um prelúdio à ressurreição dos mortos. Prezado ouvinte, neste registro, mergulharemos nas profundezas do significado do Vale dos Ossos Ressequidos e desvendaremos aspectos surpreendentes deste evento profético. Convidamos você a se acomodar e acompanhar até o final para uma compreensão plena. Se apreciar nosso material, sua curtida é bem-vinda. Se for novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nossas atualizações diárias. Iniciaremos pela análise do capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Contudo, é essencial compreender o contexto desta obra. Ezequiel, oriundo de linhagem sacerdotal, passou sua juventude em Jerusalém, até ser exilado para a Babilônia por Nabucodonosor, por volta de 597 a.C. No exílio, habitou próximo ao rio Quebar, onde profetizou por mais de 2 décadas durante o cativeiro. Enquanto os judeus ansiavam pelo retorno ilusório a Jerusalém, Ezequiel pregava a necessidade de uma conversão a Deus. Ele ministrou aos seus compatriotas antes e durante os primeiros 20 anos do exílio, profetizando simultaneamente a Jeremias em Jerusalém e nos albores do ministério de Daniel. A profecia de Ezequiel, dividida em 3 segmentos, começa com a exposição dos pecados de Judá e o iminente julgamento divino, incluindo o cativeiro e a ruína de Jerusalém. Estes eventos são revelados através de visões e atos simbólicos, com a presença gloriosa de Deus se afastando do templo, simbolizando a impossibilidade de coexistência com o pecado do povo e a iminência do juízo divino. Na segunda parte, do capítulo 25 ao 32, os vizinhos de Judá são censurados por sua idolatria e crueldade para com o povo de Deus, incluindo amonitas, moabitas, edomitas, filisteus, tírios, sidônios e egípcios. Por fim, do capítulo 33 ao 48, Ezequiel profetiza a restauração e unificação de toda a nação, Israel e Judá, quando o povo se arrepender. Deus infundirá seu Espírito Santo, o Messias virá, destruirá os inimigos, o templo será reconstruído e a glória do Senhor o preencherá novamente. Estas profecias apontam para o reinado milenar de Cristo na Terra. Agora, focaremos especificamente no capítulo 37, que ilustra a fase final da futura restauração das nações de Judá e Israel. É vital recordar que, no capítulo 36, o profeta já havia anunciado a restauração de Israel, predizendo que a terra desolada se transformaria num Éden. No capítulo 37, Deus concede a Ezequiel uma visão vívida para exemplificar essa renovação. Com isso em mente, observemos o primeiro versículo: e a mão do Senhor repousou sobre mim, e pelo seu Espírito, ele me situou no centro de um vale repleto de ossos. Esta visão, longe de ser mera fantasia, era uma revelação profética que transportou Ezequiel em espírito. Ao contemplar o vasto vale, era como se estivesse perante o próprio Vale da Morte, com o solo coberto por ossos humanos, um sinal de desonra na cultura judaica, onde a exposição de restos mortais era vista como punição e o sepultamento, uma bênção. Esses ossos simbolizavam existências não apenas extintas, mas também desrespeitadas. Prosseguindo com a visão, o Senhor me guiou ao redor dos ossos, que jaziam numerosos pelo campo e estavam extremamente ressequidos. No alvorecer do século XIX, em 1849, 2 aventureiros, Lewis Manley e seu parceiro John Rogers, desbravaram o Vale da Morte na Califórnia para entregar provisões a um grupo encabeçado por Bennett Arcane, que por um equívoco se encontrava retido ali. Sem a intervenção desses bravos homens, o destino do grupo teria sido selado. Eles foram, de fato, os pioneiros a cruzar esse vale e a presenciar tal vastidão de morte e desolação. O que Ezequiel testemunhou há aproximadamente 2.500 anos atrás, certamente foi ainda mais sombrio e desolador. Ele estava imerso entre esses ossos, e podemos dizer que ele observou o vale de uma perspectiva ampla, mas naquele instante, ele estava prestes a examinar mais detalhadamente o estado dos ossos. Ezequiel notou de imediato 2 coisas: a imensa quantidade de ossos e o quão incrivelmente secos estavam, sinalizando que haviam sido alvejados pela prolongada exposição ao ar. Você pode questionar o significado deste Vale dos Ossos Secos. Como veremos, ele simboliza a casa de Israel. Nesta visão, Deus revela o processo e os meios para restaurar e reconstruir seu povo em sua terra natal. Avançando para o versículo 3,
emerge uma nova esperança de renovação para esses ossos inanimados. O Senhor me indagou: ó humano, estes ossos podem retornar à vida? E eu lhe respondi: e ó divino soberano, apenas tua onisciência o sabe. Poder-se-ia esperar que um corpo recém-falecido pudesse, de alguma forma, ser revivido, mas é inimaginável que ossos dispersos e desarticulados possam se reanimar. Com admiração, Ezequiel respondeu à indagação divina com a única esperança possível, dizendo: e ó divino soberano, apenas tua onisciência o sabe. Embora Ezequiel não depositasse esperança nos ossos, sua fé estava firmemente em Deus. Ele não se atreveu a questionar os desígnios divinos para aqueles ossos, mas confiou que Deus tinha o conhecimento. Agora, observemos a resposta do Senhor a Ezequiel nos versículos 4 a 6. E então ele me instruiu: profetize sobre estes ossos e anuncie-lhes: ossos desidratados, escutem o mandamento do Senhor. Assim declara o Senhor Deus a vocês: eu insuflarei espírito em seu interior, e vocês ganharão vida. Eu lhes darei ligamentos, farei crescer músculos sobre vocês, os cobrirei com pele e insuflarei em vocês o espírito, e vocês ganharão vida. E saberão que eu sou o Senhor. Aqui, a ordem celestial é explícita: profetizar sobre esses ossos desidratados. Embora para a razão humana fosse absurdo dialogar com ossos inertes, Ezequiel foi convocado a obedecer e a proclamar vida onde só existia morte. Isso nos ensina algo crucial: não eram apenas as palavras do profeta que precisavam ser pronunciadas, mas sim a palavra do Deus vivo, que infunde vida onde reina a morte. E ossos desidratados, escutem o mandamento do Senhor. Ezequiel só podia pregar essa mensagem repleta de fé em Deus, contudo, estava convicto de que, ao proferir a palavra do Senhor, sabia que ela possuía um poder sobrenatural. Deus prometeu encher os ossos desidratados de alento, prometeu revesti-los de músculos e cobri-los com pele. Deus traria vida a esses ossos mortos e desidratados. Amigo ouvinte, se Deus não interviesse, ninguém teria vida espiritual. Nenhum de nós pode salvar a si mesmo ou a outros. Simplesmente comunicamos às pessoas, cuja condição espiritual é como a dos ossos desidratados, transmitindo a palavra de Deus. Isso é tudo o que podemos fazer. O Espírito de Deus é quem lhes concede a vida. Esta é a única maneira pela qual essas pessoas podem ser revivificadas. Profetizei então, conforme me foi ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um tremor, e os ossos começaram a se juntar, cada osso ao seu correspondente. Observei e vi ligamentos formando-se sobre eles, os músculos surgiram e a pele os cobriu, mas ainda não havia espírito neles. Eu obedeci prontamente ao comando divino, e enquanto profetizava, um som foi ouvido. Sem dúvida, o Espírito Santo começou a operar, infundindo vida nos ossos desidratados. O poder de Deus se manifestou com vigor, provocando um grande estrondo e fazendo o vale dos ossos desidratados estremecer. Após os ossos se unirem, os músculos e os tecidos se formaram ao redor deles. Os ossos estavam agora conectados, mas ainda faltava o sopro vital. A revitalização dos ossos desidratados ocorreu claramente em várias etapas. Primeiro, houve um movimento nos ossos que se uniram. Depois, ligamentos e músculos se desenvolveram ao redor dos ossos enquanto a pele os envolvia. Todos aguardavam o sopro divino. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, ó humano, e proclame ao Espírito: assim ordena o Senhor Deus. Espírito, venha dos quatro ventos e sopre sobre estes mortos, para que revivam. Este versículo é interpretado como a segunda profecia, na qual Deus instrui a profetizar não mais sobre ossos secos, mas sobre corpos já formados, porém inertes, que necessitavam do sopro vital do Espírito Santo para ganharem vida. Profetizei conforme me foi ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles reviveram e se ergueram sobre seus pés, um exército vasto e imponente. Para mim, Ezequiel, humanamente falando, talvez fosse uma mensagem mais acessível. Eu testemunhei o início de um milagre com a reanimação dos ossos secos. Agora, profetizei para que a obra fosse concluída. O que ocorreu com aqueles ossos se deu em 3 fases. Inicialmente, eram ossos dispersos, símbolos da morte. Em seguida, uniram-se e foram revestidos de carne e pele, ainda que fossem apenas corpos sem alento. E, por fim, na terceira fase, receberam vida. Nestas 3 etapas, descobrimos a chave para compreender o poder restaurador de Deus, que não apenas reanima o que estava morto, mas também o transforma em uma nova criação, vibrante e com propósito. Esta profecia bíblica refere-se ao povo de Israel, mencionando um exército grandioso, composto por guerreiros robustos e destemidos, bem organizados. A expressão em hebraico sugere um exército poderoso e numeroso. Assim, eles se levantam, mostrando ao profeta e a nós o quão confiantes estariam em si mesmos e o quão formidáveis seriam para seus adversários.
Os ossos não foram reanimados apenas para serem meros espectadores ou para viverem por conveniência própria. Eles foram transformados em um grande exército, destinados a agir sob as ordens daquele que lhes concedeu a vida. Caro ouvinte, nestes versículos, podemos valorizar a importância da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo, dois elementos fundamentais para infundir vida onde antes não existia. Os versículos de 11 a 14 elucidam essa visão. Comecemos pelo versículo 11. E depois me disse: Filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança se perdeu, estamos completamente arruinados. Como vemos, isso se refere ao povo de Israel, e não à igreja. O texto esclarece o desespero deles. Nossa esperança se perdeu, estamos completamente arruinados. Isso indica que o povo, durante o cativeiro, oscilou entre extremos. Nos primeiros capítulos deste livro que estudamos, Deus revela a lamentável condição de Israel e Judá. Mas, por que esses povos eram considerados como ossos secos? Durante esse período, tanto Israel quanto Judá enfrentavam uma situação política calamitosa. Israel havia sido disperso pela Síria, e Judá, recentemente conquistado pela Babilônia. Enquanto Jerusalém ainda existia como cidade, os falsos profetas mantinham uma esperança ilusória de retorno. Após a destruição de Jerusalém, o povo passou de um extremo a outro, vivenciando o que alguns psicólogos chamariam de psicose maníaco-depressiva. Eles estavam em condições precárias, ora esperançosos, ora profundamente desolados, dizendo: nossa esperança se perdeu. Esta visão foi revelada para que soubessem que, sim, eles tinham esperança, e era uma esperança para todo o povo de Israel. Amigo ouvinte, daqui podemos extrair muitos princípios. Talvez a sua igreja pareça um monte de ossos secos, espiritualmente mortos, sem esperança de revitalização. Da mesma forma que Deus promete restaurar qualquer igreja, por mais desolada ou morta que esteja. Como podemos observar, o Vale dos Ossos Secos reflete a triste realidade de Israel e Judá sem a presença de Deus. No entanto, quando o povo se encontra em comunhão com seu Criador, ele envia bênçãos e vida eterna. Prossigamos lendo o versículo 12. E, portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que abrirei vossos sepulcros, ó povo meu, e vos farei subir das vossas sepulturas, e vos trarei à terra de Israel. Deus concedeu a Ezequiel uma profecia que assegura que ele cumprirá com seu povo o que prometeu. Com certeza, ele também levará isso a cabo. Neste versículo, a mensagem é transmitida por meio de uma imagem um pouco diferente. Em vez de ossos expostos, aqui estão corpos enterrados em tumbas. O efeito é o mesmo: a vida é dada ao que estava morto, e Deus promete trazer seu povo de volta à terra de Israel. Promessas reiteradas ao longo deste livro encontram eco específico nos versículos 24 e 28 do capítulo 36 de Ezequiel. No versículo 21 do capítulo 37, que examinamos, também lemos: assim diz o Senhor Jeová: eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações onde se encontram e os reunirei de todos os cantos e os trarei de volta à sua terra. Isso ressoa com o que Deus expressou no versículo 12, ao prometer: eu vos farei subir de vossas sepulturas. A visão dos ossos secos que Ezequiel testemunhou simboliza Israel como se estivesse enterrado entre as nações do mundo, e os israelitas serão trazidos de volta, tornando-se novamente uma nação. Agora, gostaria de abordar cuidadosamente os 3 passos vivenciados pelos ossos que Ezequiel observou. Dissemos que eles são uma chave para entender o futuro do povo de Israel. Se há algum lugar onde vemos a profecia cumprida, é nestes 3 passos. O povo de Israel foi sepultado e disperso entre as nações do mundo, e em sua maioria, está espiritualmente morto para Deus, morto para as coisas de Deus. Este foi o primeiro passo dos ossos que vimos. Desde o ano de 1948, eles retornaram à cena internacional como nação, mas, espiritualmente falando, há setores desse povo que poderiam ser comparados a um cadáver, porque não têm vida espiritual. O que queremos dizer é que predominam os valores materialistas e intelectuais, tudo que é expressão de civilização e progresso. Mas a vida espiritual, que é produzida pelo Espírito de Deus e vem de um relacionamento estabelecido por meio de Cristo, não é apreciada. Esta condição é simbolizada pelo segundo passo, que começou nos ossos e continuou com os corpos, embora sem vida. E essa é a condição geral de uma grande parte dos israelitas atualmente. Entre os versículos 15 e 28, Ezequiel mencionou varas, que simbolizam os reinos do norte, Israel, e do sul, Judá, que se tornarão novamente uma nação. Isso significa que nunca houve 10 tribos perdidas de Israel, e se houver, Deus sabe onde elas estão. Escutemos, pois, o que diz o versículo 22 deste capítulo 37 de Ezequiel. E os farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão 2 nações, nem nunca mais serão divididos em 2 reinos.
Deus os transformará em uma nação, e acrescenta o versículo 24. Meu servo David será rei sobre eles, e todos eles terão um único pastor, e andarão nos meus preceitos, e os guardarão e os cumprirão. Agora, este pastor não é outro senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele veio à terra, nasceu da linhagem de David, como podemos ler em Mateus capítulo 1 e em Lucas capítulos 1 e 3. Ambos os trechos registram cuidadosamente que ele veio da linhagem de Davi. Então, aquele que veio dessa linhagem será o pastor e governará sobre eles. Alguns comentaristas acreditam que nada neste trecho exige que Ezequiel não esteja se referindo literalmente ao rei David, que seria ressuscitado para ser o príncipe de Israel. David foi mencionado pelo nome também em outros trechos que tratam da restauração futura de Israel. Por outro lado, alguns comentaristas interpretam a alusão meu servo David como uma referência a Cristo, o bom pastor, considerando, como os outros comentaristas, que ele descende da linhagem de David para ser rei sobre Israel. Agora, no versículo 28 deste capítulo 37 de Ezequiel, no último versículo, lemos: E as nações saberão que eu, o Senhor, santifico a Israel, quando meu santuário estiver no meio deles para sempre. Isso acontecerá em um tempo futuro, ainda não é por isso que diz: meu santuário estará no meio deles para sempre. Haverá um templo milenar e um templo eterno aqui na terra. Apocalipse, onde se fala que não haverá templo, refere-se à Nova Jerusalém, onde estará a igreja, e que não estará sobre a terra, conforme este versículo. O lar eterno dos israelitas será nesta terra, e o templo de Deus estará no meio deles. As pessoas que vivem e agem normalmente, mas que estão mortas em seus delitos e pecados, não possuem vida espiritual. Por esse motivo, recorrem a estimulantes de grande variedade, embora sejam prejudiciais à saúde, para animar um corpo velho e sem vida espiritual. Deus deixou isso bem claro na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 12, que diz: Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Caro ouvinte, se você tem o Filho de Deus, você tem a vida. Se não o tem, está morto espiritualmente. Existem apenas dois tipos de pessoas, as vivas e as mortas. Também está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 37. Quem crê no Filho tem vida eterna, mas quem recusa crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Isso significa que a pessoa que não tem Jesus Cristo está morta espiritualmente. Querido ouvinte, Deus está lhe dizendo hoje que, se você não tem um relacionamento com Deus por meio de Cristo, você está espiritualmente morto como aqueles ossos secos. Você precisa ouvir a palavra de Deus que dá vida, para que o Espírito Santo a torne uma realidade em sua vida. Você pode receber essa vida aceitando o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Esta é, portanto, a aplicação que podemos extrair deste trecho da Bíblia, que, por outro lado, tem como sujeito profético o povo de Israel. Este renascimento de Israel indica que eventos proféticos dos últimos tempos estão se preparando. Embora saibamos que muitos judeus não aceitaram Jesus como Messias, Deus lidará com Israel durante o tempo da tribulação. Na segunda vinda de Cristo, os judeus compreenderão que Jesus é o seu Messias. E durante seu reinado messiânico em Jerusalém, terão a lei de Deus em seus corações. Querido ouvinte, Deus é maravilhoso por ter estabelecido a ordem dos tempos. Ele sabe como agirá e como lidará com a nação de Israel e com todas as nações deste mundo. E assim estamos chegando ao final deste vídeo. Obrigado por acompanhar este fascinante estudo bíblico. Agradecemos muito a você, meus estimados ouvintes.